Hoje o Papo Mineiro, numa prova de inovação, essa palavra tão falada hoje, mas que a gente precisa reconhecer de que se trata. E nós vamos conversar com o estudioso Karuska, um executivo consultor da IBM Brasil e da IBM Estados Unidos, fundador e conselheiro da CARE Inovação, né? Ele tem nome estrangeiro, é claro, porque ele trabalha muito no estrangeiro, que vem colaborando com grandes organizações no repensar da cultura e governança. Isso para uma cultura de indução que estimule e amplie a inclusão, a colaboração e a inovação em todos os processos, todos os níveis de processos. É um estudioso do impacto da tecnologia no ser humano, conselheiro de empresas para a visão de futuro, gestão e estratégicas de inovação e governança. Ele também vai dar 2 spoilers aqui, porque eu descobri que ele está preparando um podcast dele. Eu acho que vai ser muito interessante. Vamos ver se ele vai contar para nós. Acho que sim. E ele também fez uma palestra que o pessoal fez fila na porta, a metade não conseguiu entrar, porque apesar de ser um grande auditório, e foi um maior sucesso. E ele vai contar para nós sobre o que ele contou, que estava chamando tanta atenção das pessoas. Bem-vindo, Mauro. Olá, Hernani, tudo bem? Tranquilo, e você? Viajando bastante? Cara, a gente não para, né, cara? Não tem jeito, né? Mas hoje aqui, eu sou uma pessoa que não sinto frio, né? Mas hoje aqui em BH, o troço foi feio, viu? Foi. Realmente De noite fez 8 graus. De 8 fez 8 graus. É Nossa. Pesado para nós. O dia dos namorados, que estava com a namorada bem pertinho, foi bom, né? Tá bom. Aí é bom. 8 graus vale. Mas vamos ao que interessa, né, Mauro? Eu sei que você está muito apertado aí com novidades, etc. Então você vai contar um pouco desse trabalho seu, que tem sido muito importante. Tem sido várias palestras boas em vários eventos no Brasil e que tem chamado a atenção. Então, obrigado pelo seu tempo e obrigado por você conversar aqui conosco. Bom, obrigado eu. É um prazer aí estar com você. Finalmente, né? E quanto tempo? Que nós já tem mais de 2 anos que a gente veio tentando alinhar esse tempo. Um olhando o outro, né? Um olhando, se encontrando em eventos, mas é o nosso papo mesmo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com você, com o teu público. Né? Eu acompanho você, um público muito qualificado. E falar sobre... Eu não gosto nem de falar de inovação, que eu acho que já é uma palavra que já foi, mas é um repensar. Sabe? Eu acho que repensar é mais forte do que... Quando as pessoas pensam em inovação, pensa que sempre vai dar certo. E quando você fala em repensar, de repente pode não dar certo. Né? Parece que fica mais real, né? E a gente tem que repensar. Às vezes inovar é fazer o mesmo ainda, né? Às vezes você faz inovações incrementais, né? Mas o repensar, de repente, você dá uma guinada de 180 graus e pensa de forma diferente, né? Eu acho que hoje, não só as organizações, as empresas, mas as próprias pessoas, a sua vida, tem que ser pensada de forma diferente, né? Só você ver aí o que veio acontecendo com as redes sociais, né? Com as crianças, exposição em tela. Olha, para você ter uma ideia, ontem eu estava arrumando um armário, são coisas interessantes, e eu guardo recortes. Eu peguei um jornal de 2007, se não me engano, que eu guardei a matéria, era sobre a proibição, a consequência do uso do celular nas escolas. Nós estamos falando de quase 20 anos depois, que eles pensam em proibir. E agora nós já temos crianças com doença mental. Né? A sociedade está muito adoentada sobre todos esses aspectos. E aí, aquele tempo de tela, a gente pergunta, não só para a criança, para os jovens, até para os adultos, né? O que você poderia fazer de bom com aquele tempo que você está passando o dedo para não ver nada? Para parar de vez em quando e ler um texto de 3 linhas. Então, a gente tem que repensar essas coisas. Né? É verdade, não tem dúvida. Essa palavra é muito importante, né? O repensar é muito importante, porque é um novo olhar sobre a mesma coisa. Sim, exatamente. Bom, mas comentando um pouco aqui, né, a minha trajetória,
Eu comecei muito cedo, né, como um estudioso de tecnologia, mas, na verdade, eu fiz isso por uma grande necessidade. Logo como adolescente, eu não tinha condições de estudar. Família muito simples aqui em BH, e a gente tinha que se virar, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, você tem que ser ambulante Claro. e se virar para ganhar sua grana, e eu fiz isso, sabe, aqui em BH. E o que me via na cabeça é que, poxa, será que a tecnologia algum dia não vai me disponibilizar informação na minha mão para que eu não tenha mais que bater na porta do vizinho, que naquela época a gente ia consultar a enciclopédia, aquela vermelhona, grandona, da Barça, né? Porque em casa não tinha grana para comprar aquilo. Né? E eu fui me virando, sabe? E comecei com essa inquietude de procurar entender um pouco de quando que o computador viria para a mão, sabe? Porque, na minha visão, isso mudava tudo. Só que falar isso nos anos 70, né, era quase o risco de você ir parar num hospício, porque ninguém acreditava que isso poderia acontecer. Né? Ficou Mas doido, ficou doido. eu fui fazer engenharia eletrônica, eu sou engenheiro eletrônico de formação, né, com o objetivo de tentar entender essa evolução da tecnologia. E logo muito cedo eu percebi, né, que é o que eu tenho muito, essa visão de futuro, que eu falo que futuro não existe, o que existe é uma visão. Né? E que se a gente não traz ela para o presente, não serve para nada. Né? E eu percebia que o futuro nós teríamos isso. Então, eu estou falando aí dos anos 70, mas eu coloquei até data. Eu acreditava que lá no final do século XX, nós teríamos o computador na mão. Lá na própria PUC Minas, onde eu me formei, um professor saudoso, porque já infelizmente já foi, né? Ele brincava comigo, Carrusca. Ainda, às vezes, quando ele queria brigar mesmo, ele falava, Mauro Carrusca, você está sonhando, o computador nunca vai vir para a mão. E eu falava, vai. E eu tinha uns estudos paralelos, sabendo que a transformação na química, nos componentes, é que ia monitoralizar isso. E não errei, sabe? Isso me fez, inclusive, estudar muito. Né? Naquela época eu já era professor particular de matemática, era professor do Pitágoras também, de matemática, eu já me virava sozinho, né? E inclusive me formei na PUC em primeiro lugar, na engenharia na época, e várias empresas me convidaram para trabalhar, mas eu era muito focado, eu queria trabalhar com essa tecnologia, com semicondutores e tal. Né? Até que eu entrei para uma empresa e a gente projetou um computador na época para concorrer com o Cobra 500, e depois a gente sugeriu que a gente poderia fazer alguma coisa diferente. Porque, na verdade, sabe, eu acho que essas idas e vindas é bom para esse bate-papo, né? Inovar é fazer algo diferente, mas é resolver algum problema. Não tem sentido você não pensar nisso. Eu tenho que resolver um problema real. E eu vi um problema real, eu morava num bairro, né, numa casa, e os leituristas da CEMIG passavam com as pranchetas para pegar os números do relógio. E eu pensei, por que não ter um computador para isso? Só que eu estou falando do iniciozinho, 81, 82. E a gente não tinha tecnologia para isso. Quando eu sugeri à empresa, a gente sentou e vamos fazer um coletor de dados, que seria o nome próprio para isso. Aí isso é loucura e tal, né? Mas o que aconteceu é que eu peguei o desafio e em menos de 6 meses a gente já tinha um protótipo de um coletor de dados funcionando com 4 pilhas, sabe? Alcalinas, eu lembro ainda. Isso foi um negócio fantástico. Essa máquina foi vendida para a CEMIG, depois para a Sabesp em São Paulo e outras concessionárias que confiaram nisso. Foi o primeiro coletor nacional e que eu participei de desenvolvimento tanto do hardware dele quanto do software que rodava lá dentro. Né? Mas o grande desafio, aí começa um estudo interessante. Eu pensava o seguinte, poxa, se eu não tenho componentes de baixo consumo, como que eu vou fazer ele gastar pouca energia? Aí eu lembrei dessa máquina fantástica que somos nós. Que somos nós, com o nosso cérebro, que é um artefato fantástico. Né? Eu falo que o cérebro ele é capaz de modificar o ambiente e ser modificado por ele.
Depois a gente fala sobre isso em IA, que é outra conversa, né? Mas claro. aí eu pensei o seguinte, se essa máquina funcionasse igual funciona o nosso corpo, você repara o seguinte, Hernani, se a gente quiser, hoje, se você aí quisesse, sei lá, pegar a ponta do dedo da mão direita, do dedo indicador e bater na parede, momentaneamente, questões assim de nanosegundos, todo o seu cérebro, toda a sua força vai para essa ponta do dedo. E o resto fica em stand-by, sem consumo de energia. E foi baseado nessa teoria de veias que eu fiz o computador funcionar. Sabe? E aí eu pensei o seguinte, poxa, gente, se essa máquina, a tecnologia, ela traz um impacto muito forte para o ser humano. E aí eu continuei nesses estudos, né? E aí eu queria entender, querendo entender quando é que o computador viria para a mão, me deu essa... responder uma pergunta. Como, então, que uma empresa tem que ser gerida quando realmente todas as pessoas tiverem acesso à informação? Independente se ela tinha grana, se ela não tinha, se ela foi para a academia, se não foi. Ponto. Sem desvalorizar a profissão da pessoa, mas por que não o porteiro, que já tem acesso à informação, não poder dar umas dicas para a empresa na gestão dela? Porque se ele está ali no dia a dia, ele vê o cliente chorar, passar, sorrir, de repente ele vê pontos interessantes que o dono da empresa adoraria ouvir, mas ele não é convidado para falar. Isso é o século XX, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu acreditava que quando a informação fosse para a mão, nós teríamos, então, a possibilidade de ter mais uma gestão colaborativa. Aí é que vem a palavra colaboração, que eu vim estudando e que eu batizei de inovação colaborativa. Você tem uma gestão colaborativa com mais inclusão, com mais equidade, e uma empresa gerida por cérebros e não mais por pessoas. Pessoas, você sabe que olha para o umbigo, né? Está olhando e escorando no outro para crescer dentro da empresa. Agora, se a gente tiver uma empresa com 100 pessoas, é uma coisa. Agora, com 100 cérebros, vira um rolo compressor. Então, cérebro, se você, independente do corpo que veste o cérebro, não me interessa o sexo da pessoa, não me interessa a cor da pele, não me interessa a etnia dela. O que me interessa são os neurônios. E como ela pode ajudar o negócio a crescer. E baseado nisso, eu comecei a desenvolver essa teoria. Bom, mas antes disso, né, deixa eu dar um passo para trás aqui. No início dos anos 86, se não me engano, eu me apliquei lá na IBM e estava precisando de uma pessoa e eu fui escolhido. Que, inclusive, era uma seleção até para a América Latina, eles precisavam de um engenheiro, e eu fui contratado e fui morar no Silicon Valley, e durante muitos anos. E lá eu tinha duas tarefas. A primeira era mostrar para a IBM por que eles me contrataram. Eu tinha que trabalhar e dar resultado para eles. E era um projeto sensacional. Pagar para quê? Pagar para quê? Né? Por que eles confiaram em mim, né? E a segunda era aquele maluco que saiu de Minas, né, de Belo Horizonte, que antes não tinha nada, que era um ambulante, porque que ele precisava de estudar, que tinha uma teoria na cabeça, que achava que o computador iria para a mão em 30 anos, que no final do século XX, e que queria repensar o modelo de gestão, e como é que isso ia acontecer. E o planeta me ajudou e me colocou no olho do furacão em 1986, onde estava acontecendo tudo. Então, eu tinha duas vidas, uma lá dentro da empresa e a outra minha pessoal, querendo estudar. E aí mostra uma coisa interessante, que o Brasil começou a querer aprender. Depois eu até falo de um case que a gente tem na Embrapa. Mas a universidade lá, ela é aberta. Você entra na universidade, independente se você pode entrar e andar lá dentro, estudar, que eu falava, ir na biblioteca, não é igual aqui, que é fechado, quer saber que cara é esse, você não estuda aqui, o que ele está fazendo aqui dentro? E as empresas são muito conectadas à universidade. E no Brasil existe um abismo entre a universidade e a empresa. Até hoje, né? Até hoje. Né? Até hoje. Então, eu acho que isso é uma sacada interessante, até da gente abrir um parênteses, que alguns anos depois, agora foi em 2016, eu fui à Embrapa dar uma palestra, e lá dentro da Embrapa
acabou que eu fiquei, estamos até hoje, mas eu estava na Embrapa Gado de Leite e tinha um problema, uma ineficiência na cadeia do leite. E a Embrapa já vinha estudando isso, né? E eu comecei a participar de um projeto junto com eles, né? Sobre como melhorar essa eficiência. E a gente, junto com uma turma lá, formatamos uma inovação aberta junto com a universidade. Então, a Embrapa capitaneou isso. A gente foi nas universidades e pediu para o reitor, pelo amor de Deus, coloca na sala, no auditório, alunos de veterinária, de engenharia, de computação, de mecânica, formação para padre. Junta tudo. E que nós vamos mostrar como é que monta grupos multidisciplinares para resolver problemas, né? E esse projeto foi um sucesso. Ele decolou, e depois, para você ter uma ideia, eu acho que em 2020, nós já estávamos incluindo Angola, Portugal e Argentina, universidades de lá participando desse projeto. Bom, mas dando um passo atrás, então lá no Silicon Valley eu consegui entender melhor. E quando eu voltei, né, a gente concluiu o projeto aqui na IBM, eu queria sair para desenvolver a minha teoria, não conseguia, a IBM não deixava, mas eu fui para o IBM Consulting Group, que é o grupo de consultoria empresarial da IBM, onde eu cheguei no cargo máximo lá, que era o sênior, mas em 93, eu tinha combinado com eles que eu sairia no final de 92, e em 93 eu fundei a minha empresa, que é a Care, que hoje eu sou conselheiro, né? E nós fizemos 32 anos. E aí, quando eu saí, a pergunta que eu queria responder é essa: como uma empresa tem que ser gerida? E foram vários anos testando isso, e a gente construiu uma metodologia, que na verdade é um framework, né, que a gente fala que a gente tem funções colaborativas, onde a gente repensa, inclusive, o modelo de governança, para uma governança mais inclusiva, mais horizontal, né, e repensa o modelo de conselho. Inclusive, recentemente, eu venho conversando com as empresas, que as empresas hoje precisam de conselho, um conselho que ajude a empresa a ver futuro, que eu chamo de conselho visão de futuro, dentro desse framework. E esse negócio aqui, hoje, em 2014, 20 anos depois, foram 20 anos estudando, em 2014 ele virou uma propriedade intelectual no Brasil. E aí a gente teve grandes empresas aí topando, né? Repensar o modelo de gerir com a gente e tendo muito sucesso, sabe? Essa é uma trajetória depois da pandemia. Aí, né? Principalmente depois da pandemia, que muitos ficaram perdidos, né? Na verdade, exatamente, sabe? Eu falo muito, sabe, Hernani, que a evolução da tecnologia, o que muda empresa não é tecnologia, são pessoas. Empresa é feita por gente que chora, gente que ri, gente que fica triste, gente que, sabe, que faz acontecer. Eu acho que o grande diferencial para uma empresa hoje crescer é ela perceber que o mundo mudou. E quando eu falo a empresa, que são pessoas, normalmente é quem fundou a empresa, ou se não é o presidente junto com o conselho dele, né? Então, a maioria dos negócios hoje que eu percebo estão no século XX, no século XXI, fisicamente, mas a mentalidade ainda é muito antiga. Às vezes a mentalidade está lá no século passado. Aí a conta não fecha. Para você ter uma ideia, se a gente quisesse resumir, para você entender, parece que todo ano, quando chega 31 de dezembro, todo mundo desliga, né? Quer encher a cara, beber, e acorda no dia 1º de janeiro com dor de cabeça, ressaca e com um bilhetinho. E nada mudou. Coloca o bilhetinho com as principais coisas que ele pretende, os objetivos dele para o novo ano, que nunca acontece. A maioria fica lá na carteira até jogar fora. Mas se a gente resumir isso do que está acontecendo, da mudança do século XX para o século XXI, eu vou fazer uma metáforazinha aqui. Nós dormimos no final do século XX, no dia 31 de dezembro de 1999, e acordamos no dia 1º de janeiro do século XXI, do ano 2000. E a tecnologia estava aí. O que aconteceu, na minha visão? As empresas, aí tem as férias de colaboradores, de funcionários e tal. A empresa voltou no século XXI,
E os colaboradores chegaram com isso aqui, ó, na mão. Você sabe o nome? Você pode falar, como é que chama isso aqui? Porque eu tenho outro nome. Pois é, eu chamo de míssil de longo alcance. E eles voltaram com isso. E aí, essas pessoas... Eu brinco hoje. Hoje eu brinco o seguinte: pode roubar minha carteira com meus documentos, com dinheiro. Agora, não põe a mão no meu celular, não é? Que está tudo lá. Está tudo lá. Está tudo aí. Mas quando essas pessoas chegaram com isso, porque lógico que o presidente da empresa já tinha, mas ele esqueceu que agora é inclusão total, ele compra isso aí nas esquinas. Quando ele chegou com isso, né, ele chegou empoderado, ele chegou com acesso à informação. Então, ele foi lá para o setor dele, da indústria, do serviço, do balcão da loja, seja onde ele trabalha, e começou a ver coisas que ele poderia ajudar. E ele já olhava aquilo, procurava no celular, via uma empresa funcionando diferente, via uma foto, mas não tem com quem compartilhar aquilo. Aí, se ele chegasse perto do gerente ou do diretor e falasse alguma coisa, possivelmente ele ia ouvir a seguinte frase: ô, cara, para de inventar moda e vai trabalhar, cara. Olha lá o cliente esperando, vai trabalhar. E enquanto ele tinha uma... O cliente está chegando, vem de lá. Ele tinha uma ideia que poderia mudar o negócio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele chegou diferente e a empresa continuava no século XX. O modelo de gerir dela continua velho. Então, eu queria dar resposta para isso. E o que a gente fez, né, nesse nosso framework, que virou a propriedade intelectual, é exatamente isso. Como você refazer o alicerce da empresa para que ela seja uma empresa mais colaborativa, mais inclusiva, com mais equidade, com um modelo de governança mais participativo, com um conselho diferenciado, um conselho que enxergue o futuro, que não enxergue somente a sexta-feira, mas que ele consiga entender que na quinta, eu e o Hernani, com uma ideia disruptiva, dentro de uma garagem, como diz nos Estados Unidos, podemos criar um modelo de negócio que, às vezes, ou destrói um setor daquela indústria, ou destrói a indústria inteira, ou até o segmento inteiro. Ponto. Então, eu acho que essa acordada que tem que dar. Só que as empresas, você sabe como são feitas. Pessoas têm seu tempo, né? E umas entenderam isso, tiveram sucesso, outras demoram a entender isso. E a gente, assim, tem várias coisas. E aí entra uma palavra mágica, que eu chamo de adaptabilidade. Hernani, isso é mais forte do que o quociente de inteligência, aquele QI que a gente falava muito. Porque hoje eu tenho que me adaptar muito rápido ao que está acontecendo. E eu não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, nós não temos uma capacidade instantânea de absorver grandes transformações, sejam elas tecnológicas ou de outras mudanças. Nós temos uma inércia para absorver isso. É isso que está acontecendo no mundo. Quando a gente tem essa inércia, às vezes, quanto mais rápido você se adapta, mais chance de sucesso tem de você ter na sua vida e no seu negócio. É verdade. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O ser humano, ele tem... Hoje a gente está vivendo uma revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma coisa nova, que começou com o chat GPT em 2022. Deixa eu te mostrar uma coisa, até procurei ontem para te mostrar. Está vendo isso aqui? Esse livro é de 80. E quanto que é? 81, 82. Eu dei aula para engenharia na PUC e eu adotei esse livro. Em 1980 e pouco. Eu era professor na PUC da engenharia e eu adotei esse livro. E quando eu adotei como consulta para os alunos e cobrando alguma coisa, a PUC veio falar comigo na época, assim, no bom sentido, né? Porque os alunos estão falando que você está falando coisas que não vai existir. Mas era uma verdade mesmo, né? Na mentalidade normal, era uma coisa muito longe. Celular, carro com eletricidade, isso era uma coisa do outro. Né? É o que eu estou te falando. É coisa de filme.
Exatamente. Por isso que, quando a gente fala... Se a gente for falar da inteligência artificial propriamente dita, que ela não é nova, eu tenho um conceito um pouco de... Primeiro que eu acho que as palavras não estão muito adequadas, porque inteligência artificial ela é baseada em dados que já aconteceram. Tá? Para ela tentar então, pegar alguma coisa mais preditiva. Então, não é artificial. E não é inteligente, porque inteligência é coisa biológica. Agora, ela vem crescendo. Né? A própria IBM vem desenvolvendo há anos o transistor, que aí gera por circuito integrado, não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas para simular o funcionamento do neurônio. E quando eu falo em funcionamento do neurônio, aí você fala o seguinte, nós estamos falando do digital. O que é o digital? É on, é 1, e off é 0. Entre o 0 e 1. Né? E você comentou e fez um spoiler, eu estava escutando, você antecipou que nós estamos lançando um podcast, né? E o nome dele é Entre 0 e 1. Por quê? Excelente. Entre 0 e 1. Por que é entre 0 e 1? Quando eu desenvolvi o projeto do coletor de dados para minimizar o consumo, eu tive que trabalhar nos limites dos componentes. Em nanosegundos, em microsegundos, em milissegundos. Então, eu não sei se você sabe, entre 0 e 1 faz um avião cair. Entre 0 e 1 mata alguém no hospital por causa de uma leitura errada de um aparelho digital. Entre 0 e 1, a tecnologia, olha para você ver, a tecnologia, na minha visão, ela veio ao mundo e cresce para melhorar a vida das pessoas. E não para piorar a vida das pessoas. Tecnologia, por exemplo, é um liquidificador que todo mundo pode comprar, custa R$30 e paga de 20 vezes. Então, isso é uma tecnologia bacana. Então, a tecnologia, hoje, eu acredito que nós temos um grande problema. Isso aí, eu acho que esse podcast a gente podia falar a noite inteira, podemos fazer um segundo round para falar desse impacto no ser humano. Né? Isso aconteceu, inclusive, num evento que aconteceu em 2019, logo antes da pandemia, onde o Bradesco me convidou para fazer uma apresentação no InovaBra em São Paulo, e eu fui falar da sociedade 5.0. Na verdade, o que eu fui falar foi do impacto da tecnologia no ser humano. E eu tentei mostrar, e o evento era fechado dentro do Bradesco para presidentes de empresa, e lotou. Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu estava lançando um livro. Eu tenho 4 livros que eu desenhei para o Sebrae, eu escrevi e vendi os direitos autorais para o Sebrae, tanto Minas como Nacional, e tem um que eu lancei com o pessoal de Curitiba. E esse livro, eu estava fazendo o lançamento em São Paulo, aproveitei e fiz dentro do InovaBra, lá no Bradesco. E é interessante o impacto que deu com presidentes de grandes empresas, quando eu convidei eles para ajudar a gente a resolver o problema no mundo. Porque a tecnologia estava transformando, em vez de melhorar a vida, estava transformando a sociedade em castas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que está melhorando, tá? Mas eu acho que a gente ainda tem que prestar muita atenção. Se a gente tiver um acidente de trânsito, inclusive, agora, eu vou abrindo parênteses para te contar o que anda acontecendo. Foi 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu fui convidado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, o capítulo Minas Gerais, e participei de uma mesa onde nós estávamos debatendo acidentes de trânsito. E eles queriam as minhas opiniões sobre a tecnologia e como é que poderia ajudar isso. Inclusive, na mesa eram mais de 10 ortopedistas, o presidente da Sociedade Brasileira também, e o mediador era o Agnes, doutor Agnes, que é o presidente da sociedade, o capítulo Minas, né, da sociedade, e foi dentro do CRM. E a gente debateu isso, inclusive eu coloquei um ponto. A maior parte dos acidentes acontece com motociclistas, né? Infelizmente, mais de 60%. Se acontece alguma coisa, então chega num hospital e eles olham uma perna, tá? E olha, realmente tem um problema, nós temos que fazer uma prótese aqui. Ali a impressora 3D está ali, a gente pode fazer a prótese. Aí pergunta, qual que é o convênio? Não tem, é particular, não tem, olha. Infelizmente, então, está muito cara essa prótese. Né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que amputar esse pedaço e dar uma bengala e ele vai embora. É certo isso? Que mundo é esse?
Então, quando eu estou dando um exemplo, estou exagerando, lógico, para entender que eu acredito. Você está entrando na saúde, né? Na saúde. Pois é, a gente está. Daqui a pouco eu vou ter gente brigando por um sanduíche na porta do McDonald's. A discrepância de classe está muito grande. E a tecnologia não está me ajudando para isso. Mas lá dentro desse evento no Bradesco, quando eu falei da Sociedade 5.0, deu uma repercussão tremenda. E foi muito bacana mesmo, sabe? Mas, então, a tecnologia... Caruso, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que me vem aqui agora, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em 2030, 2040, 2050, sem base. Como é que você vê essa questão? Esse é para empurrar a coisa para frente para não ter que resolver agora? Olha, eu acho que as mudanças não são para 2030, é para amanhã. Sabe? A velocidade que ela acontece é muito rápida. Inclusive, uma das coisas que a gente está vivendo, vamos falar de inteligência artificial, eu acho que a verdadeira revolução não será tecnológica, mas será nas pessoas. De novo. É uma nova onda. Então, aí se fala de revolução 4.0, 5.0, 6.0. Eu até numa palestra eu falo isso, não é mais número. Eu acho que nós estamos no momento X.0, onde X é qualquer coisa. É qualquer número que você quiser. Porque amanhã já mudou, amanhã já evoluiu o chat GPT, já evoluiu outro. Quantas inteligências artificiais, quantos modelos nós temos disponíveis? Então, essa revolução, né, é que a gente tem que tomar muito cuidado. E você comentou do IA Summit, né? Aconteceu a semana passada, com um grande sucesso, o Minas Summit. E dentro do Minas Summit teve o IA Summit, que é também um outro evento de São Paulo, que é muito grande, um dos maiores hoje do país. E eu fui convidado para mediar um painel. E o painel que eu conduzi foi sobre inteligência artificial na saúde. E eu estava comigo com 2 diretores de uma grande empresa da área de infraestrutura, né? Estava com um fundador do maior health tech do Brasil, que eles desenham software para hospitais, clínicas, essas coisas, e também com um doutor Alexandre Pimenta, que é o fundador da Gastrocentro, um empreendedor, um cara que, sabe, de muito sucesso, muito simples, muito bacana. E eu combinei com eles, sabe, de eu fazer uma abertura diferente, sabe? E o assunto gerou muito. O assunto, quando você fala de inteligência artificial no impacto na saúde, gera um buzz muito grande, um zum. Né? O auditório, que era o segundo maior lá do Minas Center, o C, né? Cabe gente pra caramba nele, lotou. Tinha gente nos corredores e uma fila gigante lá fora querendo entrar, mas não cabia. Eu fiquei sabendo. Eu fiz uma abertura gastou uns 10 minutos, aonde eu levei para a plateia, eu pedi licença aos meus convidados lá, eu convidei a plateia para juntos entendermos melhor o momento. Nós não podemos deixar acontecer com a inteligência artificial o que aconteceu com as redes sociais. Por que eu estou te falando isso? Eu falei, olha, nessa plateia a gente tem pessoas que desenvolvem ferramentas de tecnologia, inteligência artificial e outras, pessoas que estão querendo entender, pessoas que já estão comprando, pessoas que já estão usando. E curiosos. Mas o importante que qualquer decisão que nós tomarmos e que nós comentarmos aqui dentro, as consequências serão sentidas pelas crianças e pelos jovens. Por isso que, olha, nós não tivemos há 20 anos atrás, uma regulação da rede social. Quando eu falo regular, não é proibir, não é isso, mas principalmente por idade. Olha o que está acontecendo nas redes sociais hoje, que a gente começou esse papo falando sobre isso, o tempo de tela. Às vezes a criança, o tempo que ela fica ali, e a gente vê no restaurante a criança, casais que está enchendo muito, então dá o celular para ele ficar brincando, em vez de trazer ele para a conversa.
ou dar ele um papel para ele fazer um desenho bonito. Ó, desenha esse restaurante aqui para mim, usa a sua criatividade. Não é? Mas entrega o celular para ele ficar livre da criança. Só que a inteligência artificial é mais forte. E isso, como é que nós vamos viver daqui para frente se tudo está lá dentro? Se você pergunta uma prova de matemática, a inteligência artificial pode fazer para você, ou pode te dar todas as dicas, te fazer seu texto. O que vai acontecer é que a régua subiu. Então, o que eu falei com esse público na época, lá no dia lá, né, foi que essa responsabilidade que a gente ia conversar e com a interação com eles, que eu falei que ali não tem ninguém diferente, né, era exatamente isso. As decisões que nós tomamos hoje, o impacto será no futuro, e o futuro são as crianças. Quem vai nos substituir, quem vai tomar conta das empresas, quem vai gerir os negócios, são elas. E nós temos que ensiná-las a abraçar a tecnologia de forma responsável. Justamente. A gente não pode sair usando qualquer coisa de qualquer forma. Não, isso está errado, não pode ser desse jeito. E eu compartilhei com eles uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há muitos anos. Muitos anos. Para falar a verdade, tem mais de 20. Quando eu perguntei para essa criança, hoje já é adulto. Né? E a pergunta que eu fazia é sempre uma. Como você enxerga o mundo como você acha que o mundo vai estar, né? Quando você tiver a idade do teu pai, ou quando você tiver 60 anos, dependendo da idade, eu fazia a pergunta, né? As respostas que eu recebi, que são N, eu transformei isso numa pequena apresentação e compartilhei algumas delas. Hernani, é triste, mas eu lembro direitinho de um garoto de 8 anos me respondeu o seguinte. Eu perguntei isso para ele, ele falou, eu quero ser feliz. Será que ele era feliz dentro da casa dele? Será que ele era criado pelo pai, pela mãe, ou numa escolinha, ou com alguém que chega às 8 horas da manhã para o pai e a mãe tocar a vida e se divertir por aí? Não estou falando que eles estão fazendo errado, tá? Mas nós temos que repensar um monte de coisa. Tá? E a educação que a gente deveria dar está sendo dada por outro, por uma escola. Né? Ele queria ser feliz. O outro, sabe, queria que a tecnologia fosse mais inclusiva, que ele tivesse acesso, porque ele não tinha acesso. Eu lembro de um surdo que me respondeu que tinha medo da IA. O mundo dele, do surdo, é diferente do nosso. Ele tinha medo da inteligência artificial. Ele já era mais velho. Quando eu falei daqui a 50 anos, ele entendeu que a IA estava crescendo, ele com certeza já tinha lido. Né? Então, quando a gente conduz um painel nesse ponto, é lógico que nós conversamos sobre a evolução da medicina, a IA contribuindo de forma preditiva, né? Antecipando, ou para você ter uma ideia, no final do ano passado, um grupo dos Estados Unidos, inclusive um dos professores de Harvard, junto com o grupo dele, eles lançaram uma IA chamada Chief, em inglês, né, que ela prevê com muita acuracidade até 93% a chance do câncer. E qual é o câncer? De você ter e conseguir curar. 93%. E eles estão aumentando esse número. Qualquer câncer. E eles fizeram isso usando uma palavra mágica, que é a gente, eu acho que esse papo que a gente já é amigo, né, que vai e volta, né, a palavra que a gente falou lá no início, chamado colaboração. Eles tiveram colaboração de vários hospitais do mundo inteiro compartilhando dados com eles, de vários modelos de câncer. Então, quando eles procuram um câncer específico, eles têm um banco de dados relacionado a N experiências, com N pessoas de diferentes regiões, diferentes etnias, idades, e eles conseguem detectar isso. Só que isso está acontecendo para o câncer, acontece para outros. Né? Claro. Então, você vê que as coisas vão crescendo, né? A inteligência artificial, eu falo sempre, ela não vai substituir o ser humano. Esquece. Eu tenho alguns artigos, inclusive os nossos amigos aí que estão nos tolerando aí já por quase 40 minutos, estamos tolerando esse papo aqui, né? Se quiserem me acessar ou no Instagram, procurar por mauro.carruso, ou no LinkedIn, né? Tem artigos meus, tem um artigo
dois artigos que eu acho muito interessantes. Eu falei que, comparando a saúde mental com a inovação. Saúde mental? Com inovação. Eu falava assim, o que a saúde mental tem a ver com inovação? E aí eu começo, como é que você quer repensar teu negócio, inovar a tua empresa, se as pessoas que estão lá dentro estão doentes? Justamente. Então nós temos que tratar disso. Bom, pode dar aí já seu contato, que eu tenho certeza que isso aqui vai ter muito retorno. Se quiser, como é que é seu LinkedIn? Se quiserem me encontrar, é só procurar por Mauro Carrusca no LinkedIn, né? Eu estou lá, eu sou bem ativo, eu escrevo muito, tem esse artigo disponível, tem vários outros, né, disponíveis. Muito bons. Né? Eu sempre compartilho. Sempre também pode acessar o site da Care, né? Que é Care Innovation, que é um KER, igual está aí no meu nome aí, Care. Você pode escrever Care Innovation, procurar no Google, ou procurar Quero Inovar, tudo junto, KERO.com.br. E lá também tem artigos disponíveis para download, tem entrevistas que, de vez em quando, os malucos que nem você me chamam para perguntando as coisas. Nosso tempo já passou, Mauro. E era para dar uma pincelada mesmo, porque se você fala de tudo que você está estudando, nós ficamos aqui o dia inteiro. Né? Mas eu queria que você deixasse mensagem para as pessoas. Olha, são várias. Não precisa ser a mensagem para ler seus artigos, não, que todo mundo vai ler um e vai querer ler os outros. Mas olha, se fosse há um mês atrás, ou 2 meses, você lembra da campanha do teatro, né? Que teve a popularização? Teve uma peça no Teatro Feluma que eu ia recomendar para todo mundo, que era Uma Passagem para Dois, onde o palco era feito por uma inteligência artificial. E quem quiser, eu fiz um artigo por causa disso, também está lá, chama IA, do hype à exaustão, que eu falo sobre isso que aconteceu. Mas o que eu gostaria de falar em alguns pontos. Primeiro, tá? Que estudem muito, sabe? Eu acho que o lifelong learning, que é aquele aprendizado para a vida toda, hoje, com certeza, eu e você já saímos daqui diferente, a gente aprendeu alguma coisa a mais. Então, eu acho que o sucesso do teu negócio, se você é um empreendedor e está querendo empreender, é estudar. Segundo, ninguém sabe nada sozinho. É muito difícil você fazer alguma coisa sozinho. Então, colabore. Essa é a metodologia nossa. Inovação é a inovação colaborativa. Você tem que colaborar. Uma mente sozinha é uma coisa, agora 2, 3, 4 unidas na mesma direção é muito superior. Tá? E isso é muito importante. E entender, e isso é uma consequência do que a gente entende hoje, parece que o tempo comprimiu, né? Parece que o Réveillon acabou de acontecer, nós já estamos terminando junho, o outro Réveillon já está chegando, ou seja, o que eu ponho na minha agenda parece que o tempo não dá para cumprir tudo, e não vai dar nunca mais. Então, tudo isso é a compressão do tempo, que inclusive eu falo no livro Pinceladas de Inovação, um capítulo que eu trato disso, dessa compressão do tempo. Né? E o porquê disso? É por causa das mudanças muito rápidas e que a gente não consegue absorver. Então, para a gente conseguir cumprir a agenda e entender, nós temos que ter outra pessoa nos ajudando a cumprir as tarefas. Isso é colaboração. E mais um recado que eu acho, cuide das crianças. Elas são o futuro. Então, abrace, ajude-as a abraçar a tecnologia de forma responsável. Eu acho que isso é importantíssimo. Sabe? Porque não tem volta. Não existe volta em tecnologia. A inteligência artificial só vai crescer, né? E outras tecnologias vão chegar. Tá? As evoluções não vão parar. E o que a gente tem que preparar as pessoas é como usar a IA a meu favor. Não é o que a IA vai fazer com a gente, é o que nós vamos fazer utilizando a IA. E isso é que é importante. O que nós vamos fazer. As atitudes que nós tomarmos vão dar impacto, positivos e negativos. Por isso que, mais um spoiler aí, que eu estou desenhando, estou escrevendo um novo artigo sobre a governança da inteligência artificial. Antes de implantá-la, estude seus riscos. Qual é o risco de eu colocar isso? Será que eu vou conseguir clientes ou perder clientes? De repente, eu não quero falar com uma URA.
Eu quero falar com o Hernani. Hernani, é isso, cara. Eu te falo, a gente poderia falar Muito sobre bem. muita coisa, mas obrigado. Então, foi ótimo, foi excelente, viu, Mauro? Excelente mesmo. Te agradeço bastante. E nós vamos ter muito retorno. E depois do post começando, nós vamos também conversar de novo. Porque É, o post vai ser muito interessante com o a hora que temário você dele. quiser. Muito Tá obrigado. bom? Obrigado aí Grande ao abraço, querido. público aí por nos ouvir. Grande abraço. Um abraço. Nós tivemos aí uma aula, né, gente? É sempre uma aula, porque as pessoas são inteligentes, as pessoas repensam. Essa palavra, guarda essa palavra. Repensar é uma coisa muito importante na vida. Né? A gente está sempre se reinventando porque nós repensamos. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.